Olá. Dando continuidade, então, vamos falar um pouco das relações trabalhistas. Nesses 30 anos de experiência, nós passamos e enfrentamos muitas crises econômicas. Nessa crise de saúde, realmente pela dimensão que ela ganhou, é algo novo, tanto para nós, quanto para o governo, quanto para as pessoas em geral. Então, o que a gente vê, nós temos que analisar e tirar conclusões próprias e novas. Mas algumas situações que já ocorreram no passado devem ser consideradas agora no futuro. Em relação às normas trabalhistas, o que nós vimos até hoje nas crises? O governo vem e edita uma série de normas para apaziguar a crise e incentivar o desenvolvimento econômico. Na parte que atinge o trabalhador, independente da lei que tenha vindo ou não, o judiciário tem aquele caráter paternalista em relação aos trabalhadores e acaba, por vezes, ignorando o aspecto econômico e julgando ao arrepio do que seria a lei. Lembrando que na área trabalhista, os juízes recentemente, dentro daquela reforma trabalhista que foi feita, inclusive com alterações constitucionais, alterações da legislação, um grupo de juízes se reuniu e chegou a dizer que não iria respeitar essa lei porque entendia que ela não era justa ou que não era legal, apesar de ter passado por todo o sistema legal de criação e promulgação de leis no país. Então é um risco grande que nós temos de as medidas que agora provisórias que estão sendo encaminhadas ao Congresso, que têm validade apenas de 60 dias e que, se caírem, podem gerar uma grande busca do judiciário para soluções, e isso deverá acontecer. Nós não temos como saber como os nossos juízes vão interpretar. Digo novamente que, pela nossa experiência, tudo que for pró-trabalhador, o judiciário irá atender, mesmo sendo contrário ao disposto que está agora. Em situações anteriores, que eram simplesmente de fundo econômico, nós conseguimos até arriscar. Falar assim, olha, o juiz em si não passou pela crise econômica e não consegue se colocar na posição do empresário. Sempre tem a visão de que o trabalhador é hipossuficiente, ou seja, ele está, em termos de potência de poder, numa relação inferior ao empresário. Infelizmente, ele não consegue ver que sem o empresário não existe emprego, não existe imposto e não existe nem sequer salário para ele. Então, a hora que chega lá na audiência, invariavelmente, com poucas exceções, essa questão da crise financeira, ela é recebida pelo judiciário, é reconhecida pelo judiciário. Lembra da questão de 2008? Várias concessões foram feitas. Na hora que isso chegou no judiciário, o que aconteceu? Poucos foram os juízes que reconheceram o estado que existia de precariedade econômica. Imóveis, não a residência, mas ignorando qualquer restrição empresarial, como da empresa limitada, invadiram bens dos empresários e exigiram o pagamento integral de muitas das questões que já haviam sido, em termos de lei, deixadas de uma maneira mais flexível. Então, muito cuidado com isso. As medidas que estão sendo anunciadas agora são as seguintes, mas não estamos passando um estudo pleno, só estamos dizendo para você quais são essas medidas no momento. Então, a possibilidade de suspensão do contrato de trabalho, o teletrabalho, a antecipação de férias individuais, concessão de férias coletivas, aproveitamento e antecipação dos feriados, banco de horas, suspensão de exigências administrativas em segurança e saúde do trabalho, direcionamento do trabalhador para a qualificação e diferimento do recolhimento do fundo de garantia. Quando nós falamos de diferimento para a área tributária, nós estamos falando de uma prorrogação, uma postergação do pagamento. Isso não quer dizer que ele não vai existir. Ele vai continuar sendo aplicado, porém, o pagamento ou recolhimento desse tributo ou essa obrigação será feita a posterior, uma data posterior, como eu já disse. Então, dentro desse estado de calamidade pública, o funcionário e o trabalhador poderão celebrar acordo individual escrito para garantir a permanência do vínculo empregatício.
O empregador poderá alterar o regime de trabalho presencial para o teletrabalho e determinar o retorno à antiga modalidade, independentemente da existência de acordos individuais ou coletivos. A alteração tem que ser avisada com 48 horas de antecedência. Se o funcionário não tiver os equipamentos necessários para trabalhar à distância, o empregador poderá fornecer os equipamentos. Na impossibilidade de oferecer meios de trabalho remoto, será computada a jornada normal de trabalho. Durante o estado de calamidade pública, o empregador informará ao empregado sobre a antecipação de suas férias com antecedência de, no mínimo, 48 horas. As férias não poderão ser gozadas em períodos inferiores a 5 dias corridos e poderão ser concedidas antes mesmo do período aquisitivo, ou seja, antecipação de férias. Trabalhadores que integram o grupo de risco do coronavírus serão priorizados na concessão de férias. Funcionários da área de saúde e outros que desempenham funções essenciais poderão ter as férias suspensas com aviso prévio de 48 horas. Para as férias concedidas durante o estado de calamidade pública, o empregador poderá optar por pagar o adicional de 1/3 após sua concessão até a data da gratificação natalina, ou seja, até a data do 13º. Na hipótese de dispensa do funcionário, o empregador pagará na rescisão as férias não usufruídas pelo trabalhador. Até 31 de dezembro, o empregador poderá, a seu critério, conceder férias coletivas e deverá notificar o conjunto de empregados afetados com antecedência mínima de 48 horas. A medida provisória que permite a antecipação de feriados não religiosos, para isso, o empregador tem que notificar os funcionários também com 48 horas de antecedência e indicar o feriado aproveitado antecipadamente. No caso de feriados religiosos, a medida depende do aval do empregado. Durante o estado de calamidade pública, o contrato de trabalho poderá ser suspenso pelo prazo de até 4 meses para a participação do empregado em curso ou programa de qualificação profissional não presencial oferecido pelo empregador. Essa suspensão não dependerá de acordo ou convenção coletiva. O empregador poderá conceder ao funcionário uma ajuda compensatória com valor a ser definido livremente entre as partes. Durante a suspensão contratual, o empregado terá direito a todos os benefícios voluntariamente concedidos pelo empregador. A medida provisória suspende a obrigatoriedade do recolhimento do Fundo de Garantia pelos trabalhadores para os meses de competência, março, abril e maio de 2020, com vencimento em abril, maio e junho de 2020, respectivamente. Durante o estado de calamidade pública, é permitido aos estabelecimentos de saúde, mediante acordo individual escrito, prorrogar a jornada de trabalho e adotar horas suplementares. A medida vale também para as atividades insalubres e para a jornada de 12 horas de trabalho por 36 de descanso. Os casos de contaminação pelo coronavírus não serão considerados ocupacionais, exceto se houver comprovação de nexo causal, retomando aquela situação que eu havia falado no vídeo anterior. Nos próximos 180 dias, os auditores fiscais do trabalho do Ministério da Economia atuarão de maneira orientadora. Eles só poderão aplicar sanções em caso de irregularidades, como falta de registro de empregado, em situações de grave e eminente risco, quando houver acidente fatal e em caso de trabalho em condições análogas às de trabalho escravo ou infantil. Se você prestou atenção no que foi feito, tem inclusive alguns dispositivos contraditórios. Então, lembrando, essa medida essa medida provisória foi assinada na noite desse domingo 22 de março, encaminhada para o Congresso na manhã dessa segunda-feira, e temos ainda que isso ser deliberado. Tem situações muito especiais aqui que eu acredito que os juízes realmente criarão um problema lá para frente. O que nós recomendamos? Com essa medida provisória, que procure o sindicato da categoria e faça um acordo com eles de maneira a evitar que no futuro isso possa ser considerado como algo contra o empregado. Nós não sabemos ainda como chegar nesse acordo, vez que a maioria dos sindicatos também estão fechados. A princípio, nós queremos que essa medida provisória seja passada inteira como acordo para os sindicatos darem o seu de acordo, inclusive por e-mail mesmo, e voltando a empresa guarde isso para o futuro. Ok? Esperamos estar colaborando e logo a gente fala sobre a parte tributária também. Muito obrigado.